E aí galera, eu sou o Fabrício e hoje eu vou te explicar por que o Buda vai lutar pela humanidade. Porque tipo, ele é um dos deuses, então o que ele tá querendo pra lutar do lado dos humanos? Eu só digo uma coisa, que ele não vai ganhar nada. Primeiro que o Buda que todo mundo conhece, talvez você conheça pela história de ser uma pessoa pacífica, não é tão pacífico em Ragnarok, mas ele tinha uma coisa que diferenciava ele dos outros deuses. Ele era iluminado, o cara é iluminado. Ele tinha um pouco mais de inteligência, mais sabedoria do que os outros deuses para perceber que ele precisava lutar do lado dos humanos contra os deuses. Mas vamos ver tudo bem explicado aqui, então não foge do vídeo. Buda traiu os deuses. Na terceira rodada do Ragnarok, a gente viu que os lutadores da humanidade eram fortes o suficientes para derrotar os deuses. E foi exatamente na luta do Kojiro Sasaki que um dos lutadores da humanidade foi capaz de derrotar o poderoso deus dos mares, Poseidon. Mas claro, tudo foi possível por causa do Volund, que é um poder que ele ganhou das Valquírias. E esse poder é a única coisa que podia fazer um humano comum se igualar com os deuses e até matar eles. E na quarta rodada a humanidade empatou o torneio com a vitória do Jack Stripador contra o Hércules. E tipo, meio que ficou complicado pro lado dos deuses. Mas veio uma curiosidade na cabeça do Loki sobre a Volund, já que esse poder foi dado para os humanos pelas Valquírias para os humanos derrotar os deuses. E isso tudo não estava batendo, porque mesmo que as Valquírias são bem fortes, elas nem chegavam perto do poder de um dos deuses. Foi aí que o Loki decidiu confrontar o Buda. E quando o Loki chega lá para confrontar o Buda, ele sugere que foi o Buda que tinha ensinado as Valquírias a aperfeiçoar a Volund, e que dessa forma os espíritos da própria Volund estariam em perfeita sincronia com os lutadores humanos. E tipo, você não sabe, a Volund é uma Valquíria que se transforma em uma arma. E isso permitiu que as Valquírias e os humanos tivessem poder suficiente para enfrentar os deuses em uma luta, já que os dois espíritos estavam em perfeita harmonia. E considerando que o Buda veio do reino dos espíritos, o Loki fez 1 mais 1 e concluiu que foi o Buda que tinha ensinado essa técnica para as Valquírias. Só que depois deu uma confusão entre o Buda e o Loki, mas no final o Zeus separou a briga que ia acontecer. Mas o que a gente não pode descartar é a possível traição do Buda contra os deuses. E depois que o Shiva ganhou na quinta rodada contra o Raiden e deu a vantagem para os deuses de novo, o Zeus meio que foi fazer uma visita para o Buda. E foi aí que o Zeus pediu para o Buda lutar na sexta rodada do lado dos deuses. E tipo, o Buda não gosta muito dos Zeus, mas mesmo assim ele concordou em lutar. E quando o Raiden anunciou o Buda na sexta rodada, aconteceu uma coisa que ninguém esperava que acontecesse. O Buda roubou aquele microfone dele e anunciou que ia lutar pela humanidade. Isso porque nenhum dos deuses estava disposto a lutar pelos humanos. Então ele fez isso. E se for considerar tudo isso, o Buda com certeza traiu os deuses. Não só ensinando as Valquírias sobre o Volund, mas também por lutar pelo lado da humanidade. Só que não acabou ainda. Por que o Buda traiu os deuses? Galera, nessa temporada não foi mostrado exatamente porque o Buda quis lutar pela humanidade. Então a gente vai ter que ir pro mangá para responder essa pergunta. Então vem comigo e fica até o final, porque tem dois motivos pro Buda ter lutado pela humanidade e não do lado dos deuses. E pra gente entender a traição do Buda, a gente tem que entender a história dele. Porque assim como Hércules, o Buda não começou como um deus. Ele era um príncipe que chamava Gautama Siddhartha. E tipo, ele vivia no centro do Nepal há milhares de anos atrás e ele meio que tinha uma vida boa. Só que um dia o pai dele, o rei Suddhodana, encontrou uma cartomante que falou que o filho dele ia ser um dos maiores líderes do mundo e que ele também ia se tornar o maior ser humano que governaria o mundo. E meio que o rei começou a ensinar o filho dele que ele seria o governante do mundo inteiro. Só que quando o Siddhartha ficou adolescente, ele foi visitar o parente dele, o rei Jataka, que estava com uma doença que ia matar ele. E o príncipe começou a elogiar o reino do Jataka, que chamava Mala, falando que o reino dele estava muito próspero apesar da doença dele. E o Siddhartha viu que no reino do Jataka todo mundo ali estava feliz, estava próspero. E agora deixa o like se você ainda estiver me acompanhando até aqui, vai fazer muito sentido essa história. E o Jataka meio que disse que a prosperidade, a felicidade das pessoas
não era culpa dele, porque ele tinha herdado aquele reino, ele não tinha ganhado, então ele não tinha feito nada. E o Siddhartha ficou pensando sobre a vida que ele estava vivendo também, e se era essa vida que ele queria. Isso porque ele percebeu que a vida que ele estava vivendo não era diferente da que o Jataka tinha, porque tudo que o Jataka tinha era uma herança, um destino que foi colocado para ele. E o Siddhartha, como príncipe, tinha esse mesmo problema de destino, já que ele ia governar o mundo depois do reinado do seu pai. Meio que o destino dele já tinha sido colocado para ele no momento que ele nasceu. E foi nesse momento que o Siddhartha decidiu que ninguém ia controlar ele. E então ele foi até o funeral do Jataka, ele meio que invadiu e jurou pro Jataka que ia realizar o sonho dele, de explorar todo mundo. Então o Siddhartha começou a viagem dele pelo mundo, e foi aqui que teve a virada de chave, porque nessa viagem ele conheceu várias pessoas, mas ele ia contra as religiões que tinham a filosofia de um destino já escrito, e também ele ia contra as religiões que tinham sacrifício de humanos, já que ele pensava que nenhum deus ia querer o mal de alguma pessoa. E foi a partir daqui que o Siddhartha fundou sua própria religião, o budismo, e se tornou o homem conhecido como Buda. E foi nessa parte que o Buda, que costumava viajar com as pessoas, encontrou um dos deuses que chamava Zerofoco, era o deus do Shintoísmo, e ele perguntou para o Buda como ele fez para as pessoas ficarem tão felizes. E o Buda responde que a felicidade não é algo que pode ser doado, mas que a pessoa tem que alcançar. E foi por causa disso, do Buda ser uma pessoa iluminada, que ele se tornou um deus. Só que na verdade o Buda nunca foi de verdade um deus, mas sempre foi um ser humano que considerava os outros igual a ele. E esse é o primeiro motivo, foi esse amor e respeito pelos seres humanos que fez o Buda lutar no lado dos humanos e não dos deuses. E o segundo motivo é que o Buda tinha muita raiva das religiões que colocavam os deuses em um nível acima dos humanos. E por outro lado, ele não gostava dos deuses por causa das religiões que tinham como filosofia o destino, porque ele era contra o destino. Ele não gostava das coisas que colocavam para as pessoas e ia ser daquele jeito. E foi por isso que quando Zeus ordenou para ele participar da sexta rodada, foi aí que ele tinha todos os motivos para ficar contra os deuses, porque ele não gostava que ninguém dissesse o que ele tinha que fazer. E uma curiosidade é que de um lado a gente tem o Hércules, que se tornou um deus por conta do heroísmo dele, e do outro lado tem o Buda, que se tornou um deus por causa da iluminação que ele tinha, da sabedoria, e foi por isso que o Buda lutou no lado da humanidade. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve aí no canal para mais vídeos como esse daqui de Record of Ragnarok, que isso ajuda demais, a inscrição é muito importante. E se você não quer ficar de fora dessas explicações muito loucas e várias curiosidades do seu anime favorito, você tem que se inscrever. É tudo isso e mais um pouco. Forte abraço, galera. Valeu, fui!